muito bom podermos estar reunidos aqui virtualmente nesse canal, fazendo alguns exercícios de adoração, de intercessão e de ministração da palavra de Deus. Quero agora que você traga a sua mente cativa em obediência ao Senhor Jesus, desligando a tua glândula coronária de toda influência cósmica demoníaca do inferno, toda seta, toda contaminação, toda obra maligna, toda distração, todo e qualquer roubo de energia, todo e qualquer vampirismo que você tenha sofrido ao longo do dia ou possa sofrer ao longo da visualização dessa palavra. Nós estamos no nosso 5º dia de um foco de 10 dias de oração, de intercessão, ativando anjos, ativando espíritos ministradores, ativando atmosferas de unção e códigos espirituais relacionados à palavra de Deus. Falamos sobre os anjos ministradores designados para Pedro, para o ministério de Paulo, o chamado de João Batista. Falamos sobre a graça que Deus deu ao ministério e à instrumentalidade de Paulo, aonde ele diz que os filipenses se tornaram participantes daquela unção, participantes daquela graça, participantes daquele entendimento bíblico e daquela experiência empírica, mística de Cristo Jesus revelando-se a ele no caminho para Damasco. E, inevitavelmente, isso gera uma sinergia, isso gera uma comunhão entre as pessoas que se relacionam espiritualmente com Paulo e entre Paulo e as pessoas que o Pai traz para que ele cuide. Assim como João capítulo 17, Jesus diz: Pai, os que tu me deste, de modo algum não sarei fora, só se perdeu o filho da perdição, referindo-se a Judas Iscariotes, para que se cumpra a profecia. Assim também, os anjos ministradores designados por Deus para o ministério de cada um de nós interagem, se relacionam com as pessoas que se associam espiritualmente, emocionalmente, ministerialmente à escola de ativação profética. Eu vou tentar abreviar o máximo possível o tempo. Nossa primeira live foi mais longa, foi quase 2 ministrações numa só. Segunda, terceira, quarta, estamos mantendo uma média de 1h30 aproximadamente. E eu gostaria que você abrisse a sua alma, o seu espírito e o seu entendimento para a palavra e o exercício de ativação angelical desta noite, que é totalmente diferente do código do entendimento e da equipe angelical que já foi ativado das outras noites deste foco de 10 dias. Se você está navegando na internet, quer ir de paraquedas aqui, está assistindo a essa ministração, assista ela até o final. E esse vídeo tem início, meio e fim nele mesmo. Mas volte lá no canal e assista os vídeos anteriores. Não deixe de assistir. Vai ficar alguns dias disponível gratuitamente no YouTube, e depois vai para uma plataforma. As pessoas que participarem financeiramente todo mês, nos ajudando a continuar com o ministério, vão ter acesso a essas informações de uma forma privilegiada. Em Daniel, capítulo 5, versículo 12, diz na versão Bíblia João Ferreira de Almeida e atualizada, diz assim, ó: portanto, se achou neste Daniel, um jovem profeta, no meio do contexto de viver como escravo na Babilônia, um espírito de excelência, um espírito excelente, um espírito de excelência, e de conhecimento e de entendimento, 3 adjetivos aqui, para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar, o nome babilônico de Daniel, Beltesazar. O nome original que os pais deram para ele, o nome hebraico, Daniel. Chame-se, pois, agora este jovem profeta Daniel, e ele dará a interpretação. Na revista, na Bíblia King James atualizada, o mesmo versículo, Daniel, capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó: comprovou-se que este homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, foi aquinhoado, foi galardoado, foi privilegiado, foi presenteado, foi beneficiado, foi agraciado pelos céus, aquinhoado com extraordinário raciocínio,
e também com uma especial capacidade de interpretar sonhos e solucionar enigmas e mistérios. Ordena, pois, que Daniel seja chamado, e ele, com certeza, que revelará o segredo, o sentido desta escrita na parede. Dário viu uma mão aparecer no meio de uma festa de blasfêmia, no meio de uma festa pagã, uma festa de desonra a Deus, usando os utensílios do tabernáculo de Deus vivo para as orgias e para a cachaça dele. Então Deus manda uma mão se materializar e escrever na parede: menino Tekel Ufarzan, o teu reino foi pesado, foi encontrar-se em falta, você está lascado. É a tradução loira de Gelson Becker da frase que se escreveu na parede para o rei Dário. E aí, no pânico, no medo, o temor de Deus vem, chamam Daniel e olham o que os magos, os feiticeiros, os ocultistas, os astrólogos, que servem na Babilônia, no palácio da Babilônia, falam a respeito do jovem adorador que adora única e exclusivamente a Yahvé, o Deus sobre todos os deuses, o Senhor absoluto, o eterno, o Senhor sobre todos os outros ídolos ou semideuses da mitologia pagã. Daniel tem um espírito de excelência. A King James diz, ele tem uma habilidade, uma capacidade, uma graça, um dom de raciocinar e de resolver problemas. Cara, só nesse versículo, Daniel, capítulo 5, versículo 12, eu posso falar umas 3 horas com você, e nós já temos muitos conteúdos para começarmos a orar a Deus, pedindo que Ele ative este código, esta unção, esta habilidade de Deus nas nossas vidas, para em nós, sobre nós, através de nós, termos uma inteligência espiritual. Colossenses capítulo 1, Paulo fala que não cessa de rogar e orar pelos irmãos que estão na cidade de Colossos, para que eles sejam cheios do Espírito do Senhor, cheios de graça, cheios de conhecimento. Mas aí ele dá um adjetivo específico: cheios de inteligência espiritual. Colossenses capítulo 1, no Novo Testamento. Da onde Paulo está tirando essa ideia de orar aos irmãos de Colossenses para que eles sejam abundantes, para que eles sejam ativados, para que eles sejam cheios de espírito de inteligência? Daqui, Paulo já havia lido o manuscrito profético de Daniel, capítulo 5, versículo 12, e sabia que sobre o jovem profeta de Deus, no meio da feitiçaria, do ocultismo, da magia, do rei, do palácio, da política, da energia financeira, dos empresários, dos milionários, dos chefes de alta patente do exército de Babilônia, que tudo isso se reunia no palácio, tudo isso se concentra hoje em Brasília, se nós aplicarmos no nosso mundo Brasil. E ele tinha algo que o diferenciava de todos os outros. Os feiticeiros, os ocultistas, os adoradores de ídolo, os cartomantes, os supersticiosos, os charlatões e os que verdadeiramente mexem no mundo quântico pela força das trevas, já haviam sido chamados e não haviam dado uma interpretação nem ao sonho de Nabucodonosor e nem agora ao problema do irmão de Nabucodonosor, Dário. Mas o jovem homem de Deus, na sua comunhão vertical com o Todo-Poderoso, ele tem o código, ele tem a chave, ele tem a solução. Assim vai ser no seu emprego, assim vai ser no seu trabalho, assim vai ser na empresa que você está desenvolvendo o seu talento, a sua habilidade e ganhando o seu dinheiro. Se você está desempregado, então vamos orar para que esse código de excelência, esse raciocínio rápido, essa unção divina para resolver problemas venha sobre você e milagrosamente a porta de emprego se abra, e não só você tem um salário fixo com carteira assinada, você tem o teu salário fixo com a carteira assinada, ou a tua empresa, ou o teu nicho de mercado, ou a tua estratégia de compra e venda, mas acima de tudo, que você seja sal, luz profética no meio da feitiçaria, do ocultismo e da multidão de perversos, pecaminosos. Ai, apóstolo Becker, quando é que eu vou parar de trabalhar no mundo secular para ficar tempo integral no ministério? Deixa de ser cretino, deixa de pensar feito panaca, deixa de reproduzir a superstição da religião. Deus precisa de homens e mulheres ungidos na universidade, na faculdade, no hospital, no mercado financeiro, na bolsa de valores. É lá, nas artes, na dança, no entretenimento, no promotor de evento. É lá, na área de influência urbana ou agrícola, rural da sociedade, dentro das Forças Armadas, que Deus precisa
de homens comprometidos com o seu reino, com o seu sistema de valores, porque o tempo está cheio de imbecil esquentando banco e batendo panela. Não é errado, não é pecado ser pastor de tempo integral e ter uma vocação remunerada em uma igreja, em um ministério. Isso não é pecado, isso é bíblico. Estou dizendo que isso é igual e semelhante, tão importante para Deus, quanto um dentista ungido e cheio do Espírito Santo de Deus, ou uma costureira ungida e cheia de Deus, um mecânico, um cobrador de ônibus, um motorista de ônibus, um piloto de avião apaixonado por Jesus. Estou dizendo que quem é de Deus, é ungido de Deus, tem ao alcance das suas mãos um código místico, um código profético, uma habilidade de Deus nas limitações, nos medos, nas covardias, nos erros, nas incapacidades humanas, de ativar um raciocínio rápido, de ter um discernimento. Ora, é quando você vai fazer as coisas de qualquer jeito. Chegou a hora de ativarmos o espírito de excelência. O espírito de excelência. Há 20, 30, 40 anos atrás, o debate teológico era se era pecado botar mármore no banheiro da igreja ou não. Se um banheiro de uma igreja com mármore era ostentação, era arrogância, era vaidade, era pecado. E se o banheiro de igreja cheiroso, bonito, com mármore, era o espírito de excelência, o espírito de zelo, de cuidado, de fazer com qualidade, de fazer bem feito, de fazer para o nosso Deus o melhor. Há 20, 30, 40 anos atrás, a feitiçaria jesuíta na mente dos protestantes, na mente dos pentecostais, fazia eles pararem para terem debates teológicos idiotas, imbecis. Se comprar um microfone da Shure de R$5.000, de R$8.000, de R$12.000, era pecado, ou se era importante que a igreja tivesse mesa de som de 40, 50, 70 mil reais de qualidade, de alta definição, para fazer o som com a excelência. Será que essas coisas boas é somente para os filhos das trevas? Os filhos da luz têm que trabalhar com pedra lascada, com pau? Ou será que nós podemos recorrer à tecnologia do raio laser e vencê-los de igual para igual? Ou superá-los em excelência? Superá-los em habilidade comercial? Superá-los em influência nas 7 montanhas de funcionamento de uma cidade, de um centro urbano, nas áreas de influência do dia a dia, da rotina de cada homem e de cada mulher. Então, o debate teológico imbecil levava para uma demagogia, para uma falsa espiritualidade. Não, a lei é espiritual porque não tem ar-condicionado, a lei é espiritual porque o banheiro é fluido, a lei é espiritual porque eles não ostentam carro importado e mármore no banheiro da igreja. Bom, tem gente que ainda hoje acredita nisso. Eu estou te dando um texto bíblico que desconstrói toda essa superstição, que desconstrói toda essa feitiçaria, que desconstrói toda essa argumentação mentirosa, manipuladora e confusa. Estou te dando uma chave bíblica para você entender que existe, sim, um código, uma unção, uma habilidade de excelência, 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 excelência. Esqueci de ligar a luz, acabei de ligar agora. E é essa unção que nós vamos ativar. Nós vamos pedir a Deus, os anjos ministradores desses fenômenos, desses códigos, dessas atmosferas, dessas operações de unção, desses resultados de raciocínio rápido, de excelência, venham sobre mim, venham sobre você, venham sobre cada um de nós. Uma capacidade de solucionar problemas, uma capacidade de interpretar sonhos, uma capacidade de resolver a bronca. Aí na faculdade, aí na escola, aí na tua empresa, aí nos teus fornecedores, aí nos teus clientes, aí nos teus prestadores de serviço, aí nesse segmento de assistência técnica. Alguém vai ter o seu espírito despertado pelo Espírito Santo de Deus e vai ser a solução da empresa, vai ser a solução do projeto, vai ser a solução da pesquisa, vai ser a solução do grupo de alunos que está na faculdade fazendo um trabalho e tem que apresentar com excelência para tirar uma nota boa. Porque esse alguém não pode ser você. O que colocaram entre a orelha esquerda e a orelha direita dentro do teu cérebro que te bloqueou, que te minimizou, que te limitou? Essa noite você vai receber uma ativação profética, uma ativação, um comissionamento de anjos de alto nível de batalha espiritual. Essa noite você não vai receber anjos para expulsar demônio de encruzilhada com sacrifícios básicos e primários de feitiçaria africana, feitiçaria caribenha, feitiçaria egípcia. Não.
Essa noite, eu estou falando de feiticeiros que estão em Brasília, que influenciam, que aconselham os líderes do exército, da política, do judiciário, das redações, dos editoriais, dos jornalistas, das principais máquinas de comunicação impressa, digital, radiofônica, televisiva. Eu estou falando de demônios que esses caras têm pactos e que existem sacerdotes das trevas fazendo feitiçaria para não chover, fazendo feitiçaria para dar prejuízo para os empresários do agronegócio. Então, por que o Espírito de Deus não pode despertar o teu espírito, o meu espírito, o nosso espírito, para sermos a resposta profética, para cancelar, para anular, para dizer, olha, ele cobrou 1 milhão para fazer um feitiço para parar de chover, pode fazer uma oferta aqui de 1 milhão e nós vamos entrar em comunhão com Deus e colocar os espíritos elementares na frequência eletromagnética de chuva. Eles agora estão presos no sentido de seca, de árido, e já era para ter chovido, e a estação da chuva está passando. Eu sei como colocá-los para chover. Eu tenho um histórico de altares no sertão nordestino, de adorar 24 horas e chover quando era impossível chover. Eu sei o que é entrar numa cidade e Deus manda chuva na época da seca, só porque eu entrei na cidade. Isso não aconteceu 1, 2, nem 3 vezes, são centenas. Eu tenho esse código, eu sei como ensinar isso para as pessoas. E porque a gente não pode se posicionar com intimidade, comunhão e com ousadia na nossa vocação, na nossa função profética no reino de Deus. Por que nós temos que lamber feridas e vestir uma capa de demagogia, de autocomiseração e pecar nos inferiorizando? Porque se você peca se exaltando mais daquilo que Deus te ungiu, você também peca se inferiorizando a quem daquilo que Deus te comissionou. Os dois extremos da imbecilidade religiosa é uma tentativa almática de corresponder à burrice e à ignorância da maioria. É óbvio que os pioneiros vão ser criticados, é por isso que você é pioneiro, é por isso que você é o líder, é por isso que você está na frente, é por isso que você está falando hoje o que vai acontecer daqui 7 anos, é por isso que você falou 20 anos atrás o que está acontecendo hoje, é por isso que você enxergou no reino de Deus e nos moveres de glória, de unção, de intervenções divinas e de avivamento na terra, coisas que os religiosos, papagaios e pirata plagiam a tua apostila. 20 anos atrás, ninguém falava de ativação profética, e quando eu comecei a falar sobre isso em língua portuguesa no Brasil, eu era o herege. Depois, os outros 2, 3 se uniram a gente. Hoje, em cada esquina tem um cara falando. Muita gente está multiplicando o conhecimento maduro. Muita gente está falando imbecilidade, idiotice, usando o título, mudando a logomarca, inventando alguma coisa, mas quando tu vê o conteúdo do cara, não é um conteúdo reformado apostolicamente, é um conteúdo pentecostal ou neopentecostal, que mudou a terminologia, mas não mudou o entendimento e a chave do reino de Deus. Bom, eu quero que você receba o Espírito de excelência. Eu quero que você receba o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você receba e beba da mesma habilidade, da mesma unção que Daniel bebeu. Esse é o foco dessa noite. Eu vou falar sobre alguns anjos que foram ativados no contexto do capítulo 9, no contexto do capítulo 10, aquela batalha de 21 dias de oração de Daniel. Vamos entrar nisso. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Você vai brilhar no meio das trevas, você vai brilhar no meio dos feiticeiros, você vai se sobressair no meio dos ocultistas, você vai ser coroa da glória de Deus, testemunho vivo da ressurreição de Cristo Jesus no meio dos satanistas, no meio do mal, no meio das trevas. Pare de querer se isolar dentro de um mosteiro, dentro de um subgrupo evangélico, uma pseudo-espiritualidade, uma pseudo-santidade, e não se relacionar com os filhos das trevas para não se contaminar. Não, exatamente o contrário. Eu quero entrar no prostíbulo, cheio da glória de Deus, debaixo de uma unção do Espírito Santo de Deus, ao ponto das prostitutas, sem eu ter que dizer nada, verem Jesus na minha vida. Não, se eu entrar lá, eu vou cair em tentação, eu vou vacilar, eu vou pecar. Cara, teu novo nascimento é uma titica. Teu medo de ir contra as portas do inferno e derrubá-las é vergonhoso. Não, é lá na rua mesmo que tem que evangelizar, que tem que curar, que tem que expulsar demônios. Se o cara cair na praça endemoniado, glória a Deus, qual o problema?
Já recebi profecia dentro de ônibus, já recebi profecia dentro de avião, já vi tanta coisa maluca acontecer em metrô, de trem em São Paulo. Deus é Deus. Não limite Deus no seu entendimento, na sua leitura de mundo, na sua perspectiva religiosa. Renda-se à unção, renda-se ao Espírito Santo. Novos níveis de intensidade, novos níveis de glória, novos níveis de poder, novos níveis de unção. Porque manifestar a glória do Senhor, todo mundo chorar, arrepiar na coluna e cair no chão, curado ou liberto de demônio no culto da sexta-feira à noite, é melhor do que nada. Mas é dentro de 4 paredes de uma igreja local. Não, eu estou falando de um avivamento que derruba as paredes. Estou falando de multidões de pessoas se reunindo para cultuar Deus embaixo de um pé de manga, embaixo de um pé de graviola. E posso te falar de pessoas que estão ligadas espiritualmente e ministerialmente a nós pela rede de mobilização missionária que praticam isso. Estão fazendo culto debaixo do pé de árvore há muito tempo. Outros fazem culto em praça de alimentação, outros fazem culto em templos construídos, outros em templos alugados, não importa. A chave é, no meio do caos, no meio do ano mais difícil da tua vida, no meio da pandemia, no meio da afronta do diabo, a glória de Deus e o poder de Deus se aperfeiçoando nas nossas fraquezas e nos fortalecendo, nos vivificando, nos levantando. Daniel 9:21 diz assim, estando eu, digo, ainda falando em oração, umas traduções dizem o homem Gabriel, outros dizem o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente. Mesmo as traduções que dizem o homem Gabriel veio voando, você entende que é um anjo que voa, uma manifestação humana citoplasmada, um espírito materializado em forma de homem. E veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Que hora do sacrifício da tarde é essa? Eu estou falando nas últimas lives, é a hora nona. A hora do sacrifício da tarde, é às 3 horas da tarde, é a hora que Jesus vai ser sacrificado. É uma hora que, não obrigatoriamente, não como fator determinante, mas uma experiência empírica, cíclica, que frequentemente se repete, é comum a manifestação do incenso, a manifestação do anjo na hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender os sentidos, o entendimento. No princípio das tuas orações, o teu clamor, da tua súplica, saiu a ordem lá do trono do Pai, lá do trono de Deus. E eu vim em resposta à tua oração, ao teu clamor, para te declarar, porque és muito amado por Deus. Considera, pois, a palavra e entenda a visão. Ele sai, há uma resistência, vencem a resistência, chega o recado. Daniel começa a estudar o livro do profeta Jeremias e entende, calcula que os 70 anos profetizados, lá em Jeremias capítulo 25, versículo 11 a 12, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 10, já haviam chegado ao fim. Qual a profecia? 70 anos de escravidão e de juízo na Babilônia. Faz os cálculos aí, Daniel. Já deu 70 anos. E por que a profecia de Jeremias não se cumpriu? Por que nós não voltamos para Jerusalém soltos? Porque nós ainda não apresentamos fruto de arrependimento. Porque o propósito pelo qual esse juízo veio pela nação é gerar arrependimento. E esse propósito e essa influência cósmica sobre a glândula coronária ainda estava no inconsciente coletivo de toda a nação judaica. Entendeu? Então não é porque o tempo cronológico se cumpriu da profecia que Deus vai honrar com a sua palavra e vai cumprir a profecia. Tudo leitura teológica de gente confusa. Água pelo joelho. Não, Deus vai cumprir, porque o fruto de arrependimento, que é o propósito pelo qual aquele juízo de 70 anos foi profetizado, foi correspondido e apresentado pela nação de Israel. Daniel entra em pânico, ele diz, poxa, Deus profetiza 70 anos de juízo, nós estamos há 70 anos ou mais. Os arqueólogos dizem que eles ficaram 76, outros dizem que eles ficaram 78 anos de escravos na Babilônia. 6 ou 8 anos a mais do que foi profetizado por Jeremias. E por que não se cumpriu a profecia automaticamente e eu não voltei para Jerusalém? Porque você não se arrependeu ainda, corintiano. Porque você não se quebrantou ainda. Porque o propósito pelo qual esse juízo veio é que houvesse um fruto de arrependimento na psique nacional. Então Daniel começa a gerar uma intercessão, uma adoração, um foco de 21 dias, hora de manhã, hora de meio-dia, hora da tarde, hora de manhã, hora de meio-dia, hora do entardecer, hora de manhã, hora de meio-dia, hora do entardecer. Só comeu legumes.
absteve-se das carnes. E desse foco de 21 dias, uma guerra cósmica está acontecendo. Príncipe da Grécia, príncipe da Pérsia, arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, venceram a resistência demoníaca. Houve um rompimento na psique da nação de Israel. Houve uma influência cósmica demoníaca que se estabeleceu fruto do pecado, da iniquidade e da rejeição à palavra profetizada, não só por Jeremias, mas outros profetas pré-cativeiro babilônico. E agora, algo está mudando, algo está transformando, algo está rompendo no espiritual para que se materialize nas semanas, nos meses, nos anos seguintes, no físico, no econômico, no sociológico, no natural. E aí eu te pergunto, por que o anjo vem? Porque Deus quer? Porque Deus determinou? Porque está no relógio escatológico do eterno? Não. Todas essas respostas são fragmentos da verdade, mas não são a verdade. É porque Deus determinou, Deus quis, Deus é soberano, Ele é absoluto, mas houve uma ação correspondente, houve um rompimento de fé, houve uma intercessão, houve um clamor, houve uma súplica na terra que rompeu com essa influência cósmica demoníaca sobre a glândula coronária. E ele estava na igreja adorando 21 dias. Não, ele estava cercado de feiticeiro, ele estava cercado de ocultista. Ele era escravo na Babilônia, no palácio do rei, e ele fazia parte de um grupo de astrólogos, de feiticeiros, de ocultistas que adoravam a ídolos. Mas no meio desse panteão de elite espiritualista do rei de Babilônia, ele tinha a liberdade de adorar única e exclusivamente ao nosso Deus, ao vivo Deus, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real. Então, ele adorava a Deus, ele intercedia pela nação, ele tentava discernir sonhos, visões, experiências empíricas, seja em Nabucodonosor ou, no caso, Daniel capítulo 5, 12 de Dário, mas ele, acima de tudo, se defendia. Daniel sabia orar levantando escudos espirituais contra inveja, contra ciúme, contra oração contrária, contra feitiços que esses magos, esses astrólogos faziam contra ele. Por quê? Porque todo esse panteão de sacerdotes pagãos não conseguiam corresponder aos sonhos, ao discernimento, ao entendimento, às chaves proféticas, místicas, ocultistas. Mas o rei disse, e os assessores do rei diziam, chama Daniel. Daniel tem um espírito de excelência, tem um raciocínio rápido. Ele vai interpretar o sonho. A chave para resolver esse problema na empresa, no casamento, na finança, no software, no programa, no ERP de gestão empresarial aí, tá com o João, tá com o Severino, tá com a Maria, tá com aquela crente adoradora, intercessora que fica escutando louvor e adoração e falando aquelas palavras esquisitas. Parece que está falando na língua das abelhas. E parece que ela está falando barulho de abelhas. Uhum. É Daniel, é eu, é você, é esses anjos que você precisa para a sua igreja, para o seu ministério, precisa para a sua empresa, para o seu emprego, para a sua carreira acadêmica e estudantil. E isso não vem porque você está precisando, vem porque você ativa pela fé, vem porque você reivindica. Já falei nos outros vídeos, mas eu sempre vou reafirmar isso. Você não adora anjo, você não ora para anjo, você não cultua anjo, você adora a Deus. Invoca a Deus, você se posiciona com Cristo Jesus acima dos anjos, acima dos demônios. Então, para Deus você pede, você se humilha e Ele te exalta. Para os demônios você dá ordem em nome de Jesus que vai embora. E para os anjos, você comissiona eles. Eu designo, eu ativo, eu libero um anjo do Senhor para cumprir um propósito. Você não está adorando ele, você não está dando oferenda para ele, você não está dando oferta para ele, você está dando um comando para ele. Baseado em quê? Já falei e vou tornar a falar, Hebreus capítulo 1, versículo 14. A função do anjo ao nosso redor é nos guardar, é nos proteger, é nos auxiliar. Eu estou aqui agora ministrando e eu sei que anjos de Deus estão entrando na sua casa, anjos de Deus estão fluindo ao meu redor. Às vezes eu vejo, às vezes eu sinto, às vezes eu discerno, às vezes não estou sentindo nada, mas pela palavra de Deus e pela experiência empírica, cíclica, repetitiva de tantos testemunhos, de tantos episódios que isso já aconteceu, eu sei que o querubim de 6 asas está batendo as asas. Cheiro de mirra está se manifestando, cheiro de nardo, cheiro de aloés, cheiro de ciamono, pó dourado, pó prateado, pedras preciosas,
fogo, eletricidade, fenômenos quânticos, riso, unção de alegria, choro, o jugo sendo quebrado sobre o pescoço, o vinagre sendo vomitado, o vinho doce, o vinho novo, o vinho de alegria, brotando e transbordando o nosso cálice. E eu sei que eu posso experimentar essas atmosferas por um comando, que eu estou orando especificamente para isso se manifestar aí na sua casa, e posso simplesmente estar unindo o meu espírito ao Espírito do Senhor, ministrando a palavra dele debaixo de uma inspiração profética, e essas coisas vão acontecer, porque fazem parte do nosso ministério. Porque são essas equipes angelicais que ele nos deu, que ele nos ativou. Não porque ele é bom e porque nós estávamos de boca aberta embaixo de um pé de manga esperando uma bola de fogo cair na nossa cabeça. Não, porque em cada cidade, em cada nação, em cada missão que ele nos enviou, havia necessidade de buscar uma ferramenta angelical correspondente para aquele demônio daquele país, para aquela resistência daquela igreja, daquela denominação, para aquele problema. Para cada arquétipo das trevas, existe uma equipe de anjos ministradores do reino de Deus para te auxiliar. E uma vez que eles se conectem com você, você recebe esse código, você recebe esse entendimento no teu espírito. Você já tem essa chave dentro de você. É só ativar pela fé 2, 3, 4, 5, 10 vezes, sistematicamente, de uma forma consciente e responsável. Ao ponto de Elias repetir isso tantas vezes que ele conscientemente orava, adorava a Deus e era transladado de um monte para um vale, de um vale para uma montanha. Na aula do Sulam Hashanai, Sulam Yaakov, a escada de Jacó, a escada dos céus, a porta de Deus, a escada para os céus, a gente fala muito sobre isso. Assiste a aula aí do Sulam Hashanai, é uma das aulas da Escola de Ativação Profética. Eu acho que a Rosane tirou aí do YouTube, mas está na nossa plataforma de aulas pagas para alunos que vão ter apostila, literatura, um pouco de mentoria mais profunda. Veja, Daniel está orando, está adorando, está intercedendo, está guerreando. E o anjo que veio ao encontro dele, Gabriel, fez questão de dizer que veio ao encontro dele, porque ele começou a orar. Daniel, capítulo 10, versículo 12, reafirma isso. Daniel 10, 12 diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Eu não vim porque Deus determinou soberanamente. Ele determinou soberanamente, mas houve uma ação na terra que ativou essa manifestação angelical, que é o clamor, que é a súplica, que é o jejum, que é a oferta, que é o sacrifício no altar, que é a atitude de sair de uma fé supersticiosa e passiva e entrar na violência do reino dos céus, uma ação ativa, de clamar, de adorar, que bate, abre, busca, encontra, pede, recebe. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes, ocultas, segredos, mistérios que não sabem. Por acaso o Senhor fará alguma coisa na terra dos viventes sem antes falar, anunciar o seu segredo, os seus planos, as suas estratégias, as suas intenções, aos seus amigos, aos seus íntimos, aos seus servos, aos seus profetas, conforme as diversas traduções que você tem na língua portuguesa. Jesus falou no Novo Testamento, ora, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vos dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, a todos que precisam? Não, a todos quanto lhe pedirem. Você vai continuar com uma necessidade frustrado e amargurado com Deus. Não é por necessidade que o milagre, a profecia ou o anjo vem. Em resposta a um sacrifício às 9 horas do calendário judaico, às 3 horas do calendário ocidental, na parte da tarde. Coincidentemente, é o horário da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. O Cristo, o Hamashia, o ungido, o Messias. Cara, a grande questão é, foi ativada uma determinada causa, situação, uma unção, uma atmosfera angelical, uma frequência de glória que resolveu um problema por causa de uma ação, de uma atitude de clamar. Ah, mas Daniel está adorando a Gabriel, não faça isso, não seja louco. Não, mas Daniel está rezando para Miguel, não seja louco, não faça isso. Adore a Deus, pela fé em Jesus, em espírito e em verdade. E o Senhor vai mandar anjos no seu redor. O máximo que você vai fazer é pedir a Deus que, junto com você, comissione equipes de anjos para resolver situações, circunstâncias e problemas específicos que você está frustrado.
onde você precisa dessa unção de excelência, onde você precisa desse raciocínio rápido, onde você precisa interpretar sonhos e visões, onde você precisa de entendimento para resolver problemas que são insolucionáveis. E essas são as especialidades dos anjos, de sabedoria, de conhecimento, fórmulas matemáticas, segredos da física quântica, fórmulas de remédio, caminhos de eletricidade, insights no cérebro por inspiração angelical, sonhando ou acordado, dirigindo, os céus e a terra se encontram em Cristo Jesus. E todas essas chaves de aceleração de resultado, de raciocínio, estão ao alcance da nossa fé, da nossa mão, pela fé em Cristo Jesus. Ativar. Quando a palavra ativar tem o significado de fazer funcionar, tornar mais intenso, tornar ativo, manifestar a plenitude do seu potencial, ativar, acordar, despertar do sono passivo da religião, mover-se em uma atividade, romper com a paralisia. Estou ativo, estou passivo, estou ativo. Tem que ser muito hipócrita, né, para negar que o anjo se moveu e entrou em atividade, numa função correspondente, fruto da resposta da oração de Daniel. E o próprio anjo reconhece isso no capítulo 10, versículo 12, no capítulo 9, versículo 21 da narrativa de Daniel. A questão não é se Daniel orou para o anjo entrar em atividade, mas uma coisa é certa, o anjo sim entrou em atividade por causa da oração de Daniel ao Deus Todo-Poderoso. Cara, entenda. Se você tem uma comunhão, se você carrega uma atmosfera, você não pode, você dá um comando, você dá uma ordem. Você não está adorando um anjo para ele te ajudar como uma esmola. É o contrário, o anjo está ao teu redor para te auxiliar, porque você tem um fluxo de adoração e comunhão vertical a Deus. Então você comissiona espíritos ministradores, vão lá e façam isso. Eles vão obedecer. Eles vão corresponder. Quanto tempo leva para eles conseguirem obedecer? Não sei. Tem anjo que apanha. Tem anjo que fracassa na oração. Você pode dar uma missão para um agrupamento de anjos ao seu redor e eles fracassaram. Por que na narrativa de Judas, o arcanjo Miguel não luta com Satanás pelo corpo de Moisés? E aqui ele luta com demônios de alta hierarquia, como o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia, na narrativa de Daniel, capítulo 10. Por que, na narrativa de Judas, no Novo Testamento, ele não luta com o diabo pelo corpo de Moisés, dá um passo para trás e diz: o Senhor te repreenda, Satanás? Porque aqui existem pessoas na Terra orando e ligando o que já está ligado, já está estabelecido nas regiões celestes. Porque aqui existe uma parceria entre a necessidade do ministério e do mover e da ação angelical no cosmos, com a intercessão, com o jejum, com a adoração de homens aqui na Terra. Aqui existe essa parceria, então funciona. Em Judas, ninguém estava orando na Terra. Miguel deu um passo para trás e disse: o Senhor te repreenda, não vou lutar com você por causa do corpo de Moisés. O Senhor escondeu o corpo de Moisés. Uma intervenção absoluta, eterna e soberana de Deus. Mas em Judas, no episódio do mesmo querubim, do mesmo arcanjo, do mesmo príncipe do exército do Deus Altíssimo, Miguel, não houve intercessão correspondente na terra. Então ele deu um passo para trás e não guerreou. Talvez coisas estejam profetizadas e você esteja amargurado e frustrado porque não se materializa na tua vida, porque não está havendo ação correspondente na terra. Do jejum, da oração, da oferta, do sacrifício, do espírito de santidade, da comunhão, da intimidade, do segredo com Deus. Muito provavelmente, essas práticas devocionais só vão te fortalecer. Elas não irão te fazer mal. São práticas que você pode fazer homeopaticamente ou cavalar, ou intensa. Doses intensas de adoração. Doses intensas de choro, quebrantamento, línguas estranhas. Ofertar esmolinha ou ofertar um valor que você nunca ofertou em toda a sua vida, para que você também tenha uma colheita correspondente maior que você nunca teve antes na sua existência. Eu quero que você entenda
que são eles espíritos ministradores enviados para servir os santos que têm de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Ministrar. Ministrar, por sua vez, significa prestar serviço, prestar assistência, prestar ajuda, prestar auxílio. Ministério profético é assistido especialmente por uma hierarquia, por uma alta e elevada casta de anjos, que são anjos de resposta, anjos de milagres, anjos de sinais. Quanto mais urgente, quanto mais rápido, melhor para a alma incrédula se arrepender da sua incredulidade e passar a crer, ou passar a dar atenção, foco no sagrado, no divino, na reconciliação, no perdão, na santidade e na comunhão com Deus. No Antigo Testamento é comum anjos serem mensageiros. Normalmente a ideia de anjo está ligado ao conceito de filho de Deus no hebraico do Antigo Testamento, que está ligado à ideia de um mensageiro, que traz mensagem, que traz recado. Anjos em forma de fumaça, anjos em forma de visão, anjos que manifestam um sonho e anjos que se manifestam materialmente, se citoplasmando, comendo, hospedando, tocando, abraçando, pegando no corpo da pessoa. Suas manifestações angelicais. No Novo Testamento, a expressão Filho de Deus, ela começa a ser dada aos homens que se arrependeram do seu pecado. João capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Começamos a ver agora no Novo Testamento a mesma expressão, filhos de Deus, agora direcionada e aplicada ao homem que nasceu de novo, a mulher que entregou sua vida a Jesus. Teve uma experiência com o Espírito Santo. E nessa experiência com o Espírito Santo, por fé em Jesus, você recebe não mas uma equipe de anjos para te guardar. Uma equipe de anjos para te servir e ministrar, dependendo da tua intensidade, da tua entrega, da tua força, do teu do teu comissionamento, do teu potencial, da tua identidade, do teu destino no reino de Deus. Você vai ser guardado por 1 ou por 300 anjos. Cada caso é um caso. Rola até uma soberba, uma vaidade entre pregadores. Eu te vi com 3 anjos, eu te vi com 2. Esse é o orelhinho ali, eu só vi com 1 anjo. Coisa de cretino religioso, mas que existe, de fato, pesos de glória e pesos de comissionamento, porções de fé e de responsabilidade na prestação de conta para Deus diferente, de fato existe. Porque, às vezes, todos são pastores, ou todos são profetas, todos são apóstolos, todos são nascidos de novo, ok. Mas uma coisa é você ser um general de 3 estrelas, outra coisa é você ser um general de 5 estrelas, outra coisa é você não ter estrela, mas ter uma função bem definida no corpo de Cristo, no reino de Deus para frutificar. Clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim, é ação correspondente na terra, oração. Responder-te-ei é responsabilidade divina do céu em relação ao homem que está clamando na terra. Jeremias 33:3. Mateus 7:7-8. Peçam, oração, nossa responsabilidade na terra, e dar-se-vos-á resposta e parte correspondente à responsabilidade divina. Buscai, é a nossa atitude na terra, oração, e encontrareis. É a revelação e a manifestação dos céus em relação à nossa busca. É a parte do eterno, do divino, do místico, do sobrenatural. Batei, é a minha atitude, é a sua atitude, é a nossa atitude aqui na terra. É oração, batei. E abrir-se-vos-á, é a resposta dos caminhos que estavam amarrados, que se abriram, fluíram, se descortinaram. É a parte divina, é a parte sobrenatural. Tentar desconectar uma coisa da outra, o comissionamento, a oração e a ativação angelical aqui na Terra, em relação a um clamor, a um pedido, que reivindica um potencial código espiritual que está narrado, ilustrado, descrito na palavra de Deus, viver aquém do potencial e deixar de usar as ferramentas que ele já consumou, que ele já disponibilizou para nós pela fé em Cristo Jesus, na sua plena obra completa, tetelestai, morreu, ressuscitou, desceu ao inferno, subiu aos céus. Então, para de sobreviver empurrando com a barriga. Existem ferramentas ao alcance das nossas mãos, existem mantos, códigos, atmosferas, existem tipos angelicais que, se você clamar a Deus, ele dá ordem, eles vêm ao teu redor e eles vão passar a obedecer os comandos que você der. Não pode confundir adorar a Deus com adorar a anjo. Aí Deus dá um passo para trás e você já entra no caminho de heresia, de imaturidade. É uma linha muito tênue, mas é uma linha muito importante que você não pode perder. Porque a eficácia e eficiência desse exercício consciente
de ativar anjos em situações específicas aumenta potencialmente os resultados e acelera as manifestações de glória. Eu quero que você leia comigo o último texto, aí nós vamos começar a orar. É o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo 13, 14, 13 em diante. 13 em diante. O contexto ali é Naamã, chefe do exército dos sírios, que está em guerra com Israel, que não consegue ser curado da sua lepra. Todos os feiticeiros da Síria já haviam feito uma mandinga, recebido uma oferenda e feito alguma erva, alguma pasta, algum chá, algum remédio para ele, e nada dava certo. Então, uma escrava, na casa do chefe do exército, diz: olha, lá em Israel tem um cara maluco. Ele é um homem de Deus, é profeta. Vai lá, pede para ele orar para você. Como é que ele chama? Eliseu. É um discípulo de Elias, tem a porção dobrada de Elias. Elias já era tenso, Eliseu foi na geração e na manifestação do ministério profético de Eliseu que Jezabel morre. Quem profetiza é Elias, mas a profecia de Elias não se cumpre da forma como Elias profetiza nos dias de Elias. Se cumpre da forma como ele profetiza, no tempo de Eliseu. Elias erra no fator tempo na sua profecia. No entanto, Elias é um homem de Deus. E você não sabe que o profeta é de Deus porque ele nunca erra. Você sabe que o profeta é de Deus porque quando ele erra, ele se submete a um comissionamento pastoral. Ele tem alguém que puxa a orelha, ele se submete, o exorta e dá polimento ao potencial profético dele. Se ele não tem isso, ele é independente, ele é órfão, ele é rebelde, ele é obstinado, aí ele é o Exu da Campina, disfarçado e travestido de linguagem profética, enchendo o saco dentro das igrejas e dos púlpitos pelo mundo afora. Cabe a você discernir o que é de Deus, o que é do diabo e o que é o homem de Deus imaturo, falando da alma como se estivesse falando de Deus. E essa responsabilidade é sua, amadurecer e discernir isso. Você é culpado, sim, por ter deixado um cretino pôr a mão na sua cabeça ou na cabeça do seu filho e profetizado abobrinha. Você tinha que ter dado um tapa na mão dele e dito: para de falar isso, você está falando da alma. Ou tinha que ter a habilidade, a sensibilidade, a percepção de dizer: para de falar isso, porque está profetizando de um demônio que se disfarça diante de luz. Como na igreja de Coríntios, anátema, 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 maldito seja Jesus, no meio de um clamor de adoração, entronizando a Jesus. Mas feiticeiros infiltrados na igreja existem, são reais, mas não são tão frequentes. Agora, profeta de Deus, que nasceu genuinamente de novo, mas é imaturo, é ridículo, é mal treinado, é mal fundamentado nas escrituras, ou é de Deus, mas é independente, órfão, não tem a quem prestar conta e relatório, é o que mais tem. Feito tiririca depois da chuva. Bom, ela está credibilizando Eliseu, e Naamã vai lá e tem aquela experiência clássica que você já ouviu 300 pregações, e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ser curado da lepra. Pós-cura da lepra. Essa narrativa que eu quero te dar agora, versículo 13 em diante. Então chegaram-se a ele, os seus servos, e falaram e disseram: meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa grande, difícil, porventura você não se esforçaria e não faria, não corresponderia? Quanto mais, o profeta disse uma coisa simples: lava-te, purifica-te, mergulha no Rio Jordão, serás curado da lepra. Vai lá, põe em prática, obedeça ao comando do profeta, ainda que você não esteja crendo. Existem fenômenos de cura que você precisa de fé para receber. Existem fenômenos de cura que você não tem fé para receber, você só precisa obedecer. Pela obediência você recebeu. Quando eu digo assim, bata palma, bate palma, miserável, não é para ficar olhando para a parede, é para bater palma. Na atitude de obedecer, você não queria bater palma, você obedeceu. Os anjos estão trabalhando e estão sendo ativados na tua vida. Não porque você tem fé, porque você está obedecendo o comando do profeta. Quando eu digo, repita isso. Quando eu digo, faz um sacrifício, pega um envelope e traz aqui, faz um voto. Na atitude de obedecer, mesmo que você não esteja entendendo, não tenha a frequência de energia e a eletricidade correspondente de glória para compreender todo o processo macro, mas na tua pequena luz você correspondeu à ação na Terra. Os anjos começam a trabalhar a teu favor. Não é porque você está precisando, não é porque você é amado de Deus. Não, até o cachorro que passa do lado da rua, Deus também ama. Uma gata, uma cachorra, uma pardal, contra o fio de cabelo e as folhas das árvores. Não quer dizer que alguma coisa vai acontecer numa ação correspondente à necessidade. Se não houver, primeiro, uma atitude de obedecer a um comando de um profeta.
Maluco isso, mas é assim que a física quântica e o mundo espiritual funcionam. Ele não está obedecendo a uma coisa simples, mergulhar 7 vezes no Jordão. Toda uma equipe de anjos que não são de Naamã, que são do profeta Eliseu, estão prontos para operar a cirurgia de cura da lepra. Estão prontos para manifestar a lepra. Mas eles não vão manifestar porque Naamã precisa. Vão manifestar somente se Naamã obedecer o comando do profeta. É assim que funciona a ativação de anjos. Fé, adoração, intercessão, arrepio na coluna, choro, lágrima, quebrantamento e obediência. Sela com obediência. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, voltou a Eliseu, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma oferta, uma bênção, uma oferta de agradecimento do teu servo. Quem é que está falando? Naamã, o rei, o chefe do exército sírio. Para quem ele está falando? Para o profeta Eliseu. E o que ele está querendo dar? Uma oferta. 2 jumentos cheios de ouro, de tecido, de coisas preciosas, especiarias. É isso que ele quer dar. É dinheiro, é caro. É um carro 0 quilômetro, 2 carros 0 quilômetros, se você pegar o contexto daquela época e trazer para os dias de hoje. Ele quer dar uma oferta. Não tem nada de errado, é um princípio bíblico. Eu vejo assim, uns idiotas dizendo: olha, se você não é da minha denominação, não precisa ofertar, não se sinta constrangido. Bom, esse cara aqui, ele é adorador de Rimmon, ele é adorador de um ídolo, de um demônio, de uma outra nação, que está em guerra com Israel. Esse cara aqui quer ofertar ao Deus de Eliseu, na vida de Eliseu. Ele é consagrado, dedicado e doutrinado num outro templo, numa outra nação, numa outra cultura, num outro sistema religioso, e ele, no espírito dele, está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus a dar uma oferta para o profeta de Deus, para honrar ao Deus de Israel. E aí eu escuto uns otários, assim, da religião cheia de demagogia. Ai, se você não faz parte, não precisa ofertar. Claro que precisa. Claro que precisa. Qualquer semente que você colocar no altar do Deus vivo, em nome do Deus vivo, mesmo que você seja um feiticeiro, vai começar a ativar anjos para abrir o teu entendimento, para libertar você dessa escravidão. Eliseu é um homem de Deus que quer desprezar o chefe do exército da Síria. Sabe que é a pior coisa que pode acontecer? Você querer ofertar e o profeta não aceitar a tua oferta. É o mais alto nível de desonra. É o mais alto nível de juízo. Depois disso, é só sacudindo o pó da sandália em testemunho contrário àquela família, àquela pessoa. E Eliseu está bravo com o chefe do exército sírio que está em guerra com Israel. Lá no início do capítulo, o rei ainda disse: olha, isso é um pretexto, ele está vindo aí numa armadilha para gerar um argumento de entrar em guerra com a gente. Cuidado. Eliseu está em comunhão com Deus. E Eliseu despreza a oferta da Síria, do chefe do exército, Naamã. O que Eliseu diz? Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou e não aceitarei a tua oferta. Vaza, corintiano, some daqui. Foi curado? Vai para o teu país, fala para os teus ídolos, fala para os teus sacerdotes, fala para os teus feiticeiros, que no meio do mais alto nível de magia, de ocultismo, de feitiçaria, existe um Deus que é mais poderoso do que os teus deuses. Existe um profeta que é mais vertical do que a habilidade mística e ocultista de cada um de vocês. Oração contrária, oração de acidente, oração de divórcio, oração de loucura, sei lá o que, o boneco de voodoo que fizeram contra você. Ou você fica abaixo disso com medo e duvidando da grandeza do teu Deus, ou você se une com violência. O Espírito Santo de Deus se posiciona com Cristo Jesus acima de todo esse panteão de imaturidade e faz como Eliseu fez. Dá um comando, dá uma palavra, dá uma ordem e a glória de Deus vai se revelar. Os filhos das trevas vão saber que o Deus dos filhos da luz é mais poderoso do que os demônios deles. Agora, Eliseu está afrontando o chefe do exército da Síria, está se negando a receber uma oferta. Não é errado receber essa oferta. Ele não quer que o chefe do exército da Síria seja abençoado financeiramente. Ele foi abençoado com a cura da lepra. Acabou, é o suficiente. Volta para o teu país. Se Eliseu recebe a oferta, ele ainda vai ser abençoado 2 vezes. Na cura da lepra e na energia financeira. Então, se Eliseu não recebe, ele despreza
E todo um dominó de fenômenos quânticos que aconteceria na energia financeira de Naamã, o chefe do exército da Síria, é travado, não acontece. Por que ele não vai receber essa bênção? Por que os anjos que ministram o ministério de Eliseu não vão abençoar o chefe do exército dos soldados sírios financeiramente? Porque ele se negou a receber a oferta. E se ele recebe? Ainda que ele não queira, inevitavelmente, a bênção vai florescer na contabilidade financeira do chefe do exército da Síria. Eu quero que você seja curado da lepra, para que nossas nações não entrem em guerra, mas só isso, não precisa ser abençoado mais do que isso. Volta para o teu país. Leva o teu jumento, leva o teu jegue, leva o teu cavalo, leva o teu camelo, cheio de ouro, cheio de presentes que você quer me dar. Ok, legal. Fizeste bem, quer dar uma oferta para o profeta. Eu sou profeta, te desprezo. Não aceito a tua oferta. Aí o discípulo vai lá e aceita essa oferta. Mente. Por isso que o discípulo vai morrer de câncer, vai morrer de lepra. A lepra de Naamã vai entrar em Geazi, entendeu? É esse o contexto no mundo profético que está acontecendo. Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. Instou ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã, se tu, Eliseu, não queres, seja dado a teu servo, Geazi, uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo, ou seja, eu, Naamã, nunca mais oferecerei holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor teu Deus. Senão é Yahvé. Espera aí. Ele vem, as 2 nações estão em pé de guerra, o rei de Israel diz, cuidado, que ele está vindo para fazer uma armadilha no mundo diplomático para achar um pretexto para nós entrarmos em guerra com ele. Ele recebe um comando do profeta, mergulha 7 vezes no Rio de Jordão e vai ser curado da tua lepra. Ele questiona o profeta, ele é arrogante, ele tem uma influência cósmica de Leviatã na glândula coronária, ele não quer obedecer, os servos, os empregados, os soldados convencem ele a obedecer mesmo contrariado, porque ele obedece sem crer. O milagre, o fenômeno quântico da cura da lepra acontece, ele volta agora transformado. Os caminhos de eletricidade convenceram ele do ídolo e convenceram ele de que o Deus de Eliseu é o único e verdadeiro Deus. E diz, quero te dar uma oferta de 2 jumentas cheias de ouro, cheia de especiarias, cheio de ervas, cheio de tecidos preciosos, típicos presentes da antiguidade. Eliseu, que é a alma cebosa, é de Jesus, mas Eliseu é osso duro de roer. Despreza a oferta dele, não aceita a oferta dele, ele insiste para dar a oferta, Eliseu diz, você já está curado da lepra, vá para o seu país. Se eu receber a tua oferta, você ainda vai ser abençoado financeiramente. Aí é muito, aí já é demais. Para manter a paz entre os nossos países, a tua cura da lepra é o suficiente, vaza. E agora, Naamã está fazendo um pacto, está fazendo um voto. Qual é a promessa que Naamã está dizendo? Cara, me abençoe, Eliseu. Eu nunca mais vou sacrificar ídolo. Nunca mais vou adorar demônios. Eu nunca mais vou prestar culto ao Deus da minha nação, ao Deus do meu rei, ao Deus dos sacerdotes, dos feiticeiros que tentaram me curar e não conseguiram, e eu vim aqui, mas eu só vou adorar, só vou ofertar para Yahvé. Eliseu, vai, recebe a minha oferta. E Eliseu fecha o coração e diz, não recebo. Está curado, volta para o teu país. Mas olha a parte final do diálogo, aqui está o segredo de uma equipe de anjos que vai ser ativada na sua vida. Nisso, versículo 18, ele acabou de fazer um pacto no 17, olha a narrativa dele no 18. Perdoe o Senhor teu Deus, Yahvé, Deus dos judeus. Perdoe o Senhor a mim, a teu servo, a Naamã, o sírio. Perdoe. Quando o meu rei, lá na minha nação, no meu país, entrar no templo, na casa de Rimon, quem é Rimon? É o demônio, é o ídolo. É o ídolo dos sírios. É a principal divindade pagã daquela nação. Ele foi criado e ensinado desde menininho a adorar a Rimon. Quando o meu rei, que é o meu chefe, é o meu patrão, entrar no templo de Rimon e adorar a Rimon,
para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimão perante a estátua do ídolo, a estátua de Rimão. Quando assim eu me encurvar na casa de Rimão, nisso eu peço a você, Eliseu, que me perdoe Yahvé, o Senhor Deus único, vivo e absoluto, que acabou de me curar da minha lepra. Que o teu Deus, que agora, de hoje em diante, vai ser o único objeto da minha adoração, do meu culto, da minha oferenda, da minha oferta, do meu sacrifício, do meu holocausto, eu peço que ele me perdoe. Por quê? Porque eu sou um homem de protocolo, porque eu sou um homem de alta patente do Exército. Porque quando tem as festividades, quando tem o calendário anual, quando o presidente da República me convida, eu tenho que atender. Quando tem a festa da padroeira, eu sou um homem público, eu sou um jornalista, eu sou um político, eu sou um radialista, eu sou um cantor, eu sou alguma coisa, né? Que eu tenho que aparecer lá. Há um protocolo cerimonial que eu tenho que corresponder. Seja como vereador, seja como prefeito, seja como deputado estadual, federal, senador, seja como juiz, seja como um apresentador de televisão, como um jornalista, cada nicho do mercado, seja como chefe do exército, seja como o chefe da polícia militar, o chefe de investigação da polícia civil. Eu tenho que aparecer lá naquela cerimônia, é um rito. E o governador me deu ordem. Então eu te peço que me perdoe, porque eu estou obedecendo ao rei, eu tenho que ir na cerimônia, na casa de Rimon, se porventura fizer parte daquele protocolo lá, que eu tenho que me curvar, eu vou me curvar. Mas eu quero te dizer uma coisa, Eliseu, eu estou aqui no exterior fazendo o que o rito cerimonial exige, mas o meu coração está 100% no teu Deus. De hoje em diante, eu nunca mais vou ofertar, nunca mais vou adorar, eu nunca mais vou alimentar com energia o ídolo, Rimon. Somente Yahvé, somente o Senhor é Deus, somente o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Deus que me curou da minha lepra. E olha a resposta de Eliseu. Estava com o coração duro, não queria aceitar as 2 jumentas de oferta de Naamã, mas olha a resposta de Eliseu no versículo 19. E ele lhe respondeu dizendo, vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Eliseu não deu uma de crente chato, dizendo, não, você tem que pegar a estátua da Aparecida e quebrar, você tem que brigar com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô, com o teu bisavô, com o teu tataravô, não, você tem que quebrar aquele negócio lá, porque agora se o teu sócio não tirar a estátua do teu escritório, tudo vai dar errado. Gente, se você crê que tudo vai dar errado porque a estátua está lá, tudo vai dar errado. Se você crê que o teu Deus é mais poderoso do que o ídolo do teu sócio, do teu cunhado, do teu pai, do teu filho, do teu amor, da tua vizinha, da tua esposa, da tua avó, sogra, do teu sogro, então você é mais forte do que isso. O teu posicionamento em Cristo Jesus anula toda a feitiçaria, toda a magia, todo o ocultismo, toda oração contrária. Mas, pastor, ele botou o terço no carro. Tá, ore a Deus para que o que está cegando o entendimento espiritual caia por terra, os olhos espirituais dele se abrem, porque eu já vi pessoas retirar o ídolo da prateleira. Eu já vi famílias retirar o ídolo da estátua de gesso de cima da geladeira, mas nunca retiraram do coração. Para não ter briga em casa, porque um é evangélico, o outro é católico, tá, tira a estátua, joga fora, guarda, doa de presente para outra pessoa. Removeu fisicamente da sala a estátua, mas não removeu do coração. O caminho tem que ser inverso, cara. Tem que remover do coração. Daí, automaticamente, a pessoa espontaneamente joga fora. E se tiver que tolerar, tolere em amor. Eu não estou dizendo que você vai cultuar o ídolo, não estou dizendo que você vai achar que isso não faz mal, que tudo é a mesma coisa, leva tudo para o mesmo caminho. Não, não é essa teologia maluca que eu estou te propondo, não. Eu estou propondo um lugar de maturidade, em que você e Jesus estão tão íntimos que vocês estão acima de toda essa atividade idólatra aqui na esfera de baixo. E você não vai perder a comunhão, você não vai deixar de ir na casa do parente, na véspera de Natal, comer um tender, comer um peru, comer um negócio gostoso por causa disso. Mas você também não vai se curvar e não vai adorar
aquele antigo ídolo que você cultuava e adorava. Você vai adorar a Deus, vai adorar a Jesus. Seu coração está centralizado em Deus. E se porventura, por causa da minha função política, da minha função como chefe do exército, eu tiver que ir lá porque o rei mandou, vai, só não cumpra o protocolo cerimonial, só não faça uma oferenda, não faça uma oferta, não faça um sacrifício ao ídolo, porque ele fez um pacto. O Deus de Israel é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, é o Deus que curou da lepra. E isso seria eternamente agradecido. Você tem aqui uma conversão num contexto cultural, sócio-geopolítico, cercado de ídolos. Isso é um código espiritual. Ainda que você trabalhe numa empresa cercado de feiticeiros, qual o problema? O que habita em mim, o que habita em você, é mais poderoso do que toda a feitiçaria ao teu redor. Se você crê que eles vão vencer, eles vão vencer. Se você crê que você carrega uma luz, uma frequência eletromagnética de unção, poder e glória maior, o espírito de excelência que foi ativado no Daniel, no meio dos feiticeiros da Babilônia, é o mesmo espírito de excelência, de unção, que se destaca. Foi ativado sobre o ministério profético de Eliseu. Esse código virá sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, e teremos resultados extraordinários para a glória de Deus. Becker, você aceita ir comigo no centro de Umbanda, aqui em Umbanda, Candomblé? Claro que eu aceito. Claro que eu aceito. E eu vou seguir o protocolo. E eu vou respeitar o cerimonial. E eu vou abraçar, e vou sentar, e no final eu vou dizer ainda para a Babá Orixá, ué, o que nós vamos comer hoje aqui? Você recebe o alimento rezando para o teu ídolo. Eu recebo esse mesmo alimento com ações de graça, purificando, santificando e dedicando a Jesus. Lá no céu, você vai ver o resultado disso. O amor, ele encobre uma multidão de pecados. A linguagem do amor é mais poderosa do que a linguagem da doutrina correta. E não estou dizendo que não existe doutrina correta. Existe doutrina correta, sim. Existem convicções fundamentais, fundamentalistas espirituais. Mas chega uma hora que a lei do espírito, a lei da fé, a lei do amor supera a apologética doutrinária dos monstrinhos da religião. É isso que eu estou dizendo. Então quer dizer que eu posso ir pular o carnaval e me prostituir com ídolo? De modo algum. Longe de mim dizer isso ou orientar isso a você. Entenda, a tua comunhão é vertical com um Deus que te curou da lepra. Esses ídolos tentaram e não conseguiram. Só o Senhor é Deus. De hoje em diante, eu, Naamã, só vou adorar o Deus de Israel. Mas se, porventura, por causa do protocolo, por causa do relacionamento familiar, por causa da empresa, por causa da política, por causa do exército, por causa da televisão, da mídia, eu tiver que participar de uma cerimônia dessa, eu já oro desde já, pedindo que o Deus de Israel me perdoe, que você, Eliseu, me perdoe, porque você sabe, eu vou voltar para a casa de Remon, é lá que eu dou expediente, é lá que eu trabalho. E Eliseu diz, vai em paz, vai, vaza, o Senhor te abençoe e te guarde, deixa de ser corintiano, some na minha frente. Acabou o assunto. Se você crê que a oração idólatra daquele parente é mais poderosa do que a tua adoração em línguas, louvor e adoração, cara, tu é um crente frouxo, tu é um bocó, você é um crente frequentador de igreja, esquentador de banco, bunda mole. Claro que tem um poder, claro que tem uma certa influência a feitiçaria do ídolo, mas ou eu estou em comunhão com algo que é superior, ou a minha fé é superstição. Então é importante que você tenha a tua revelação, a tua experiência com Jesus ressurreto e não mais com Jesus histórico. É importante que você tenha o teu relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus, seja no templo de Deus vivo, seja no templo de Remon, ou seja fazendo Uber, dirigindo Uber e ouvindo música, louvor, adoração e atendendo os teus clientes. Te abençoo para frutificar. Te abençoo com o código da excelência. Te abençoo com o código para solucionar problemas impossíveis de serem solucionados. Te abençoo com a unção para interpretar sonhos, interpretar visões, resolver bronca pesada. Sabe aquela missão que ninguém deu conta de resolver? Pega para você e diga, eu e o meu Deus vamos resolver esse problema aqui na empresa, aqui na faculdade, aqui na universidade. E o código de Daniel, e o código de excelência.
e a unção que cura o que era impossível se curar, que estava sobre Eliseu, virá sobre a sua vida. Assim como existe um código espiritual, existe uma operação da unção do poder do Espírito Santo de Deus em nós, sobre nós, através de nós, para propósitos específicos. Existe também uma equipe de anjos que geram essa atmosfera, que geram essa sinergia de resultados e de fenômenos quânticos motivacionais. Falamos da palavra sinergia em Coríntios 16:16. Militantes que lutam arma a arma, ombro a ombro, lado a lado conosco. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, obrigado por esse código. Anjos que ajudaram a Daniel, venham sobre mim, venham sobre os meus filhos. Abra a mente deles no vestibular, abra a mente deles no teste do exército da AMAN, abra a mente de Miguel, a mente de Mateus, a mente de Eduarda. Códigos espirituais para matemática, para ciência, para história, para química, para filosofia, biologia, para falar o inglês, para falar outros idiomas. Design, programação, linguagem e atualização com a tecnologia, com a informática dos dias de hoje, serviço social. Pai, aquilo que é da medicina, venha sobre a mente da minha esposa, sobre a habilidade dela como uma médica, como uma cardiologista, cheia do Espírito Santo de Deus, se movendo com os anjos, se movendo com a glória, se movendo com a unção e se movendo com a ciência limitada de farmaqueia. Pai, eu abençoo cada igreja, cada pastor, cada líder, cada empresário, cada homem de negócios, cada comerciante, cada homem que tem que resolver os seus problemas. Vem sobre a mente do Leonardo agora, que ele consiga resolver as broncas dos GPS, dos rastreadores de caminhão, rastreadores de carga, rastreadores veicular. Vem sobre a Rosane, vem com habilidade criativa, informática, funil de venda, viralização, linguagem de comunicação, artes, insights, designers, músicas, cânticos novos, inteligência artística, inteligência musical, se manifeste abundantemente sobre cada homem. Pai, eu coloco agora o Bueno na tua presença, todo o doutorado dele, toda a tese dele para desenvolver uma nova geração de jogadores de xadrez, em especial na língua portuguesa no Brasil. Levanta ele, dinheiro do NPq, dinheiro do CNPq de Brasília, linhas de financiamento para as pesquisas, para a tese, para o doutorado, para colocar isso em prática nas universidades, nas escolas, nos rincões do Brasil. Tudo que está retido, venha sobre ele, venha sobre ele, venha sobre ele. Pai, eu oro agora pelos empresários, pelos investidores, pelos cientistas, pelos pesquisadores, pelas pessoas que você trouxe ao nosso encontro e nos aliançou no mundo espiritual. Libera agora código de aceleração e venda, aceleração financeira, fechamento comercial, fechamento comercial, fechamento comercial, comprar, vender, a ler o mercado, a hora certa de vender o Bitcoin, a hora certa de comprar o Bitcoin. Fala, sussurra, inspira, excelência, 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 excelência. Códigos de raciocínio rápido para cada homem, cada mulher, não importa a sua limitação, ainda que tenha estudado a vida inteira em colégio público, ainda que não tenha estudado, o mesmo Deus que no interior do Amazonas fez bola de fogo cair sobre a cabeça do irmão Marcinho, sobre o irmão Severino, sobre o irmão Ricardo, e eles, pelo fenômeno místico, aprenderam a ler a Bíblia, sem nunca sentar na escola. Eu peço que isso comece a se manifestar agora. Abre o nosso entendimento para o francês, para o espanhol, para o inglês, para o alemão, para o italiano, para o japonês, para o árabe, para o chinês. Abre o nosso entendimento para falar dialetos do interior da Indonésia, dialetos africanos que não existe em nenhum versículo da palavra de Deus. Inspira, 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 sopra, sopra, sopra. Já existe uma porção da Bíblia em ticuna, em terena, mas tantos outros idiomas de matrizes indígenas aqui do Brasil que não existem as Sagradas Escrituras. Toca, 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 toca nesse homem, toca nessa mulher, dá ele dinheiro para financiar uma equipe de tradução de Bíblia para um idioma em que a Bíblia não foi traduzida ainda. Nós trazemos dos céus esses recursos financeiros, nós trazemos do mundo espiritual para o mundo natural esses códigos, 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 códigos de reconciliação, códigos de maturidade, aonde o evangélico vai comer com o católico, vai comer com o espírita, e eles vão se respeitar
Vão ser fiel a Jesus e não vai se contaminar e não vai se misturar, mas não vai ter medo, não vai ter preconceito, não vai ter ódio, não vai ter raiva, não vai amar mais a instituição e desonrar a Deus, mas vai amar a Deus independente das instituições, das logomarcas, dos sistemas de crença doutrinários, da apologética ou do CNPJ, um espírito de maturidade, um espírito de amor, um espírito de reconciliação, um espírito de graça, um espírito de misericórdia, uma unidade que só o Espírito de Deus pode gerar em nós, sobre nós e através de nós. Eu te abençoo com esse código, te abençoo com a assunção, te abençoo com essa sabedoria, te abençoo com esse conhecimento. O Espírito do Senhor abra o teu entendimento para essa dimensão do seu reino e da sua justiça. Anjos de Deus, falem não só essa noite, mas intensamente essa noite, e a partir dessa noite, com maior frequência, através de sonhos. Sonhos, visões, sonhos, visões, sonhos, visões. Mostra o que está travado, mostra o que está errado, mostra o que está contaminado, mostra o que está sujo, mostra onde que nós estamos errando, que o dinheiro ainda não chegou. Mostra o que está acontecendo, que o contrato está lento e ainda não foi liquidado, ainda não foi pago. Mostra quem está traindo quem nessa operação comercial. Mostra quem está sendo fiel com quem nessa operação comercial. Abre os céus, abre o entendimento, dá sonhos, dá visões, traga informação, traga o e-mail, traga o documento, faça com que aquele papel que esqueceu, aquela escritura de cartório, aquele documento de compra, aquele documento de venda, aquele recibo, aquela nota promissória que você extraviou, que você perdeu, materialize, 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 apareça, encontre no meio da bagunça, no meio dos papéis, no meio dos livros, no meio das gavetas, você que já procurou, porque o profeta está dizendo, ainda que você não esteja acreditando, procure novamente, vai manifestar, os anjos do Senhor vão materializar papéis, vão materializar documentos, e você vai ter livramento, e você vai ter vitória, e a tua alma vai se alegrar no único e vivo Deus. Eu abençoo fazendeiros, eu abençoo homens e mulheres que estão sendo agora atacados por demônios, por feiticeiros, e estão tendo prejuízo pelos fenômenos da meteorologia. Eu chamo você ao meu encontro, eu chamo você para impor as mãos, ungir você e te dar uma palavra específica, um comando específico para fazer com que a tua plantação de soja, de milho, de inhame, de macaxeira, de frutas, de uvas, a tua plantação de cana-de-açúcar seja poderosamente acelerada em resultados e os fenômenos meteorológicos se alinhem à palavra e a necessidade do conhecimento da ciência da agronomia. Eu abençoo o teu gado, abençoo o teu cavalo, abençoo a tua vaca, abençoo a produção de leite, eu abençoo as galinhas, os ovos, eu abençoo o suíno que você prepara para exportação. Toda praga, toda doença, toda febre aftosa, toda visitação demoníaca, seja agora anulada, cancelada e trazida debaixo dos meus pés, debaixo dos pés de Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu falo agora com investidores, compradores, vendedores de criptomoedas, de ativos financeiros, do mercado digital. Recebam uma estratégia, recebam um caminho, recebam uma oportunidade justa, válida, não fraudulenta. Eu já caí em situações constrangedoras, já usaram meu nome, já usaram a minha imagem, mas eu te abençoo para se conectar com as pessoas certas e se livrar dos urubus, das pessoas mal intencionadas. Pai, eu abençoo aquele que está querendo vender o seu carro, vender a sua casa, comprar um carro, comprar uma casa, aquele que está em reforma, aquele que está em construção, aquele que está agora procurando profissionais como pedreiro, eletricista, para fazer uma grande obra. A unção de excelência, o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o raciocínio rápido, a chave quântica para o fechamento, para a liderança, para a gestão. Eu te abençoo, uma empregada doméstica que seja fiel, honesta, trabalhadora e que não bata no seu pai idoso, que não bata no seu filho quando estiver sozinho com ele e você não estiver filmando. Eu te abençoo com um profissional correto, que se conecte com você na sua casa, com um médico que vai acertar o diagnóstico, com um remédio que não vai mais ter que ficar trocando de remédio, fazendo você ou a pessoa que você ama como uma cobaia. Eu declaro códigos de excelência, códigos de raciocínio acelerado, códigos de solução de problemas que são impossíveis de ser solucionados. Toda lepra no nosso meio seja lavada, purificada, caia por terra agora. Toda doença de pele caia por
terra agora. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Fígado, rim, pâncreas, intestino, coluna. Seja bombardeado com o fogo, bombardeado com a luz, bombardeado com a glória. Anjos cirurgiões, anjos que fazem cirurgias, infiltrações, costuram os tendões, costuram as ligaduras. Entra nesse ombro agora e injeta o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Tira o pulso, tira a inflamação. Faz uma cirurgia completa. Leva ao bloco cirúrgico, enquanto o corpo dorme aqui no céu. O espírito seja ministrado no bloco cirúrgico lá da eternidade. E o corpo tenha o fenômeno correspondente de cura aqui na Terra. Pai, abençoa os fechamentos comerciais, depósitos, transferências, ofertas, doação, compra, venda, liquidação, negócios, currículo. Encontra o currículo deste homem, dessa mulher que está orando, que está unido conosco na escola de ativação profética. Opera um milagre, libera um emprego, receba o teu emprego. Seja fiel ao teu patrão no emprego que você recebeu pela fé. Seja excelente. Tenha resultados acima da média para honrar aquela casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podemos entrar agora 1, 2, 3 horas orando em línguas. A atmosfera está gostosa. O discernimento angelical, a sensibilidade de fogo e eletricidade está aqui ao meu redor. Eu sei que esses anjos que estão comigo aqui estão entrando aí na sua casa, no seu carro, na lan house onde você está me assistindo, através do celular, da televisão, do notebook. Receba agora os códigos de excelência, os códigos para interpretar e ter sonhos e visões. Que Deus fale com você através da linguagem do sonho. Que Deus fale com você através da linguagem da visão. Que Deus desperte faculdades e habilidades que estão adormecidas, bloqueadas pelo pecado. Está perdoada pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A unção para resolver problemas, a unção para solucionar o impossível. Venha sobre você. A chave está no teu espírito. Comece a adorar, comece a interceder. Lentamente, o Espírito de Deus vai organizando a tua mente, vai organizando as tuas ideias e vai te conduzir num caminho de sabedoria, num caminho de solução. Eu te abençoo. Procure esses papéis, procure esses documentos aonde você acha que é impossível ele estar, onde você já procurou. Agora vai estar lá a promissória, agora vai estar lá o contrato, agora vai ter lá a cópia da nota fiscal, do recibo de compra e venda. Te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mande seus testemunhos pelo WhatsApp. Mande seus pedidos de oração. Se você tiver entendimento, participe com a sua oferta. E Deus te abençoe em nome de Jesus.